Durante todo o tempo, a gente ministra, a gente prega, a gente fala que Davi matou o gigante com apenas uma pedra. Que Davi matou o gigante com aquelas pedrinhas que ele tinha. E quando a gente começa a ministrar dessa forma, nós começamos a entender e falar assim, cara, Davi era pequeno, vamos tentar entender um pouquinho do contexto para chegar onde Davi estava com essa pedrinha. Davi chegou e viu que um filisteu estava lá fazendo arruaça, estava lá falando, cadê o Deus de Israel? Quem é esse Deus todo-poderoso? Que está todo mundo fugindo, está todo mundo com medo de mim. E aquele gigante estava lá falando mil e uma besteira. Vamos imaginar ele, vamos alucinar ele falando aqui, cadê, rapaz? Vocês disseram que ia conseguir vencer? Cadê que vocês são esses caras grandes? Cadê que vocês são tão bons assim? E começou a gritar muito alto e Davi começou a ficar já chateado. Cara, ninguém vai lá fazer nada, não é? Imagina um cara baixinho, Evandro, baixinho, que Davi era de estatura mediana, baixinho, estava ali acostumado a cuidar de ovelha, acostumado a estar lá no meio do pasto, acostumado a estar longe de casa, acostumado a estar fazendo as suas guerras invisíveis para o mundo, mas visíveis para ele e para Deus. Porque a maioria das nossas brigas são invisíveis para o mundo, mas visíveis para mim, que estou passando, e para Deus. É do tamanho da lã, mais ou menos, um pouquinho mais alto que a lã, para não dizer que era muito baixo, né? Um pouquinho a coisa mais alto que a lã. Então, assim, quando ele estava ali discutindo, brigando, lá num momento invisível, onde para ninguém ele era enxergado, de ninguém ele era enxergado. Quantas brigas eu e vocês temos no nosso interno, que só nós sabemos dessa briga. Talvez nem os nossos cônjuges saibam da briga que tem tanto interna na gente, que só eu e Deus sabemos. Só eu e Deus conseguimos observar aquilo que está acontecendo. E essas brigas são grandes leões, são grandes ursos. Eu estou querendo botar para vocês aqui a briga que Davi teve lá atrás. Davi enfrentou urso, Davi enfrentou leão, mas era quem estava vendo aquilo ali? Só ele e Deus. Só ele e o próprio pai estavam vendo aquilo que ele estava enfrentando. Só que ele não teve medo, ele não estava esperando plateia para vencer. Ele estava somente esperando o quê? Direcionamento. Davi, ele era corajoso. Davi, ele ia para cima porque ele era corajoso. Ele falava, não, cara, eu sei que eu vou fazer aqui, eu vou proteger. Eu tenho que proteger os meus, eu tenho que proteger a minha família, eu tenho que proteger os meus negócios, eu tenho que proteger a minha casa, eu tenho que proteger. Então, eu sei o que eu tenho que enfrentar. Independente de quem está vendo, eu tenho que fazer tudo o que for certo para continuar fazendo com que eu tenha todo o meu rebanho seguro. Eu tenho as minhas ovelhas seguras. Então, ele fazia tudo que era seguro mediante aquilo que ele tinha de entendimento, mediante aquilo que ele tinha de força, mediante aquilo que ele tinha de sagacidade para aquele combate. Então, Davi, ele estava fazendo as lutas deles internas. E muitas lutas nossas, às vezes a gente está ali desesperado, parecendo que as pessoas não estão enxergando, mas as pessoas não precisam enxergar as tuas lutas. As pessoas não precisam olhar para a tua luta e dizer assim, caramba, como o pastor Caio, ele é um grande homem de Deus porque ele enfrenta tantos desafios. Não, 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 não. O pastor Caio, ele é reconhecido como um grande homem de Deus porque ele enfrenta as lutas dele sozinho e ele continua de pé. É por isso que ele é reconhecido como um grande homem de Deus. Porque as lutas internas dele não derrubam ele. Porque tem várias lutas internas que as pessoas são derrubadas. As pessoas começam a ir para a prostituição, as pessoas começam a ir para as drogas, as pessoas começam a ir para a prostituição, para a luxúria, para a avareza. Os caras começam a ir para qualquer outro caminho. Por quê? Porque eles perderam a briga interna. Eles perderam uma briga que só eles poderiam vencer. Só eles poderiam conseguir ter força suficiente para suportar. Porque Davi ali, Evandro, ele não tinha como ter força de lugar nenhum, a não ser de Deus e dele. Era ele e Deus. Era Deus que dava força para ele. Então, tem muitas lutas internas nossas que nós só vamos conseguir superar quando nós viemos entender que a nossa força vem de Deus. E eu tenho que buscar nele a força que eu preciso para superar isso que eu estou vivendo. Então, quando a gente está naquela guerra interna, quando a gente está naquela luta somente nossa, não vai ter plateia, não vai ter ninguém torcendo para você. E, pasmem, não vai ter ninguém torcendo para dar certo e nem para dar errado. Vai ser só você e suas lutas. É só você e suas decisões. Porque Davi, Evandro, poderia correr com medo. Davi poderia se esconder. Ninguém estava vendo. Pastor Caio, ninguém estava vendo Davi lutando contra o urso, ninguém estava vendo, não estava vendo Davi lutando contra o leão. Ele poderia se esconder e deixar que matasse as ovelhas. O que tem? O que tem? Foi um animal feroz que chegou e matou, e está tudo bem, faz parte. Acontece com vários pastores. Mas ele decidiu enfrentar
aquele animal. Ele decidiu ir e fazer o que tinha que ser feito. Ele decidiu proteger as suas ovelhas. Ele decidiu proteger aquilo que estava sob a sua responsabilidade. Então ele falou assim, não, embora ninguém esteja vendo, embora eu saiba que ninguém aqui vai conseguir me ajudar, porque não tem ninguém para me ajudar, eu sei quem eu tenho crido, eu sei que ele me defende, eu sei que ele vai me dar todas as forças que eu preciso, eu sei que ele vai me dar a sabedoria que eu preciso, eu sei que ele vai me dar o entendimento que eu preciso, eu sei que ele vai me dar o discernimento que eu preciso, e ele vai me dar a estratégia. Então ele vai me dar a estratégia certa para eu conseguir derrubar o meu inimigo, para que eu consiga derrubar esse leão, para que eu consiga derrubar esse urso. Então, o que acontece? Davi estava ali apenas focado em resolver aquilo, mas com um direcionamento e estratégia vindo baseado do pai, porque era isso que Davi sabia fazer. Davi só sabia ter entendimento no que vinha do alto e falava assim, eu sei que eu posso, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. É ele que eu tenho que acreditar. Eu não preciso acreditar na minha força. Eu não preciso acreditar que alguém vai me ajudar. Eu só preciso saber que ele está comigo a todo momento. E por isso eu não temerei mal algum. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Nada. E Davi tinha a ciência de o que ele estava passando ali. Ele sabia que existia um Deus todo-poderoso que livraria ele de todo o mal. E agora eu pego mais uma vez, pego o Davi, tiro o Davi desse local aqui do rebanho dele ali e levo ele lá para a guerra, onde estava tendo agora um grande gigante lutando contra o povo, na realidade humilhando o povo de Israel. Porque falando, aí não existe ninguém não capaz de me desafiar. Cadê o Deus de Israel Todo-Poderoso? Mas Davi sabia em quem ele acreditava. E Davi chega lá e começa a ficar revoltado. Eu imagino assim, pastor Caio, que Davi deveria estar retado, como ele era da Bahia, ele era retado. E fala assim, cara, meu irmão, ninguém vai derrubar esse cara não, que acha isso aí, velho? Que acha que está acontecendo, ninguém vai se levantar não, vai deixar a gente ficar assim, dessa forma. E aí o pessoal fala assim, não, rapaz, o cara é um gigante, irmão, tá maluco? Não tem como ninguém derrubar ele, é o tamanho do cara. E ele, não, meu irmão, deixa ele resolver essa parada agora. E ele chega e vai lá, deixa eu lutar aí, deixa eu lutar. Já que ninguém quer ir, eu sei que eu vou conseguir vencer, porque não é na minha força. Deixa eu ir vencer, porque eu sei que eu luto pelo Deus de Israel, ele é o Todo-Poderoso, não existe mal nenhum que consiga vencê-lo, não existe gigante maior do que o meu Deus ele é maior do que todas as coisas, deixa eu ir lá, porque não vai ser eu que vou fazer, vai ser ele que vai fazer através de mim, então eu sei aonde eu estou respaldado, eu sei quem vai me proteger, eu sei quem vai me defender, então fiquem tranquilos, eu vou vencer lá, não porque é eu, mas é porque é Deus indo à frente. Davi, quando ia para as guerras, é engraçado que ele sempre falava, eu só consigo sair de trás das malhadas para jogar depois que eu escuto os passos do Senhor ir na frente. Era a garantia dele, desde a época quando ele enfrentou o gigante. Ele sabia onde estava a garantia da vitória dele. Às vezes, nós não lembramos de quem nos garante a nossa vitória. Às vezes, nós queremos que a nossa vitória venha do nosso braço. Às vezes, a nossa vitória tem que vir do nosso intelecto. Às vezes, de um amigo, às vezes, de uma influência. Não, 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 não. A nossa vitória vem do Senhor. Quando eu escuto os passos dele indo à frente, eu tenho certeza que eu já ganhei. Por quê? Porque é ele, nele eu sou mais do que vencedor. Nele, eu já sei qual é o resultado da competição. Eu não preciso nem competir, porque ele já competiu e já ganhou no meu lugar. Então, eu só preciso o quê? Aceitar que tudo que ele fez, eu posso usufruir. E todas essas lutas, e todas essas batalhas, e todas essas guerras, nele, nós somos mais do que vencedores. É só nisso que nós temos que nos basear. E Davi estava ali, e Davi chega e fala assim, não, deixa eu ir lá. E o rei é tocado pelo Espírito e fala assim, cara, deixa esse menino ir lá. Deixa esse menino lá. Porque eu fico imaginando, pastor Caio, e aí o senhor pode até me corrigir, caso eu esteja equivocado. O rei, quando manda um guerreiro disputar no seu lugar, é ele autorizando, ele dizendo assim, é como se fosse eu indo. É o meu exército vai estar representado por essa pessoa, ou seja, é uma responsabilidade do rei dizer que aquele cara pode disputar ou não, porque ele vai representar um exército todo, ele vai representar a sua nação, ele vai representar o seu país. Então, assim, era uma grande decisão também do rei tomar aquela decisão de mandar Davi. Só que ali, ele não estava tomando uma decisão baseada no que ele queria, ele estava tomando uma decisão baseada, tomada pelo Espírito, porque o Espírito que conduziu ele a fazer assim, opa, manda ele. Porque imagina, Evandro, o cara era da altura um pouquinho mais do que Alain. Ele é um pouquinho mais alto que Alain. Então era praticamente um anão. O cara tá ali, meu irmão, baixinho, né?
E vou falar assim, não, vai lá e tu me representa na guerra. Aí o cara vai botar um anão para representar a gente na guerra. O cara vai, que é maluco, que maluquice é essa? O rei agora tá chapado, o rei tá loucaço, meu. Não tem condição desse rei ficar lá assim, não. Só que é o seguinte, o rei falou assim, bota a minha armadura no cara e manda ele para lá. E é o seguinte, o rei falou, tá falado, ninguém vai contra o que o rei fala, não. Agora, pausa. Cara, olha essa revelação que Deus traz pra gente aí. O que o rei falou, tá falado, tá decretado. O que o rei falou, quem é o rei? Quem é o rei dos reis? O que Deus fala da nossa vida está decretado. Não tem nada que faça o que vai tirar isso da gente. Não existe nada que alguém possa fazer depois daquilo que Deus já decretou na sua vida. Se Deus já decretou que você é vitorioso e ponto final. Não interessa o que as coisas estão acontecendo, não interessa o que está ao seu entorno. O que interessa é o que o rei já decretou. E se o rei decretou vitória, é vitória. Mas, Flávio, será que ele já decretou? Já, lá na cruz. Ele decreta a nossa vitória lá na cruz, ele fala até Telestai, está consumado, aconteceu. A partir de hoje, basta você usufruir daquilo que eu já conquistei para você, porque assim como Cristo é, você é, cara. Então já está decretado, assim como ele é, eu sou. Nós somos co-criadores com Cristo. Cara, quando eu comecei a parar para poder estudar um pouquinho essa palavra co-criador, é muito forte. Nós criamos a nossa realidade, nós criamos a nossa existência, nós criamos o nosso jeito de viver. Você é co-criador, você é um criador junto com Cristo. Então, cara, cria a tua realidade, cria a forma que tu quer viver uma vida em abundância, começa a criar isso. Como, Flávio? Na palavra, começa a decretar o que tem na palavra, começa a ler a palavra em voz alta e começa a decretar tudo que é teu por direito. Tudo que está aqui na Bíblia é teu por direito. Só que nós temos que acreditar, porque quando eu acredito, eu começo a falar e a fé vem pelo ouvir, mas o ouvir a palavra de Deus. Então eu estou co-criando baseado no que está dizendo a palavra. Eu não estou co-criando baseado no que as pessoas falam. Eu co-crio baseado no que a palavra me diz. E a palavra me diz que eu sou mais do que vencedor. A palavra me diz que mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque é o Senhor que está comigo. A Bíblia diz que o quê? Rapaz, mesmo 10 mil cairão ao meu lado, 10 mil à direita, e eu não serei atingido. Isso é a minha realidade. Mas que realidade? É a realidade que está na palavra. E eu co-crio, eu começo a falar, e isso vai me virando o quê? Vai me gerando fé, e a fé é o quê? O firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas a certeza que já aconteceu. A gente tem que começar a viver de verdade essa palavra. A gente tem que começar a acreditar de verdade, é crer sem duvidar, é colocar o pé e Deus colocar o chão. Nós só acreditamos naquilo que nós estamos vendo. Nós estamos igual Tomé. Tomé só acreditava se visse. A gente não precisa. Feliz é aquele que acreditar sem ver. Ai, se a gente começar a acreditar de verdade, as coisas vão acontecer. As coisas vão acontecer. A gente só acredita naquilo que nós começamos a ver. Não, cara, é já comemorar sabendo o que Deus vai fazer. É já começar a glorificar o nome dele sabendo que ele já fez todas as coisas. É dessa forma que acontece. Davi, quando estava ali, Davi não tinha dúvida do que ele iria fazer. Davi não tinha que alguém chegar lá e dizer assim, Tiago, nós vamos amarrar esse gigante, depois nós vamos dar uma surra, né, e dar uma coça bem dada, aí você vai lá e mata ele. Não. Eu vou lá e eu já sei que o Senhor dos Exércitos vai estar na minha frente, eu já sei que o Deus de Israel vai me proteger e vai me dar vitória, eu sei, eu não tenho dúvida. E quando ele sai dali, quando Saul pega e fala para ele botar as armaduras nele, ali ele mostra o tamanho que ele é pequeno, a pequenez dele, quão pequeno ele era, que as armaduras ficaram nele muito grande. As armaduras ficaram nele, mostrando quanto que ele era pequeno, até para ser um rei. E eu digo uma coisa para vocês, que chegando agora aqui na mente, até para ser um rei, ele sabia que as armaduras dele não estavam pronto, preparado para ser rei, mas ele sabia que ia virar um rei. Ele só não estava pronto naquele momento. Existiria um processo. Tudo na nossa vida vai ter um processo. Tudo na nossa vida nós vamos passar por um processo para viver o propósito. Tudo, é em todas as áreas. É no casamento perfeito. Flávio, eu quero um casamento maravilhoso. Vai existir processo. Vai existir processo de maturidade, vai existir um processo onde você vai ter que amadurecer, que a sua mulher vai ter que amadurecer, o relacionamento vai ter que começar a amadurecer para quê? Para que você viva o propósito.
Só que a gente não quer viver o processo, nós queremos viver o propósito, mas não queremos passar pelo processo. Aí você quer ter uma empresa próspera, vai ter o processo para poder viver o propósito. Aí você quer ter um ministério próspero, vai ter o processo para viver o propósito. Aí você quer que, eu vou montar as coisas aqui, as coisas têm que acontecer, vai acontecer, mas existe um processo, existe um processo. O pastor Caio, a pastora Shiri me confidenciou uma passagem que o pastor Caio viveu lá no interior deles, que ele foi ministrar a palavra pro pessoal dele. A pastora Shirley fez até salvo me engano, não lembro o que era que ela fez, o tipo de alimento que ela fez, mas ela fez um alimento e não deu ninguém no primeiro evento dele, só deu eles lá, e o pastor Caio ministrou a palavra. Existe um processo, e hoje não cabe mais gente onde eles estão. Por quê? Existe um processo para viver o propósito. Não tem como eu chegar e querer achar que tudo vai começar já grande. A única coisa que começa grande é monstro. É a única coisa. Então, assim, existe um processo de maturação para tudo. E olha só, esse processo não é porque as pessoas vão chegar. Esse processo é para você estar pronto quando as pessoas chegarem. Esse que é o processo. O processo não é porque eu não, as pessoas já vão vir para cá dessa forma que eu estou. Não, não, não. Você está passando pelo processo porque está moldando você, porque quando as pessoas chegarem, você está preparado para cuidar. Porque não tem como um doente cuidar de outros doentes. Você tem que estar saudável para cuidar de outros doentes. Você tem que ter passado pelo processo para conseguir ajudar as pessoas também a passar pelo processo. Então, não adianta você chegar e já querer viver já o ápice. Você tem que construir isso. É uma construção. Davi estava ali naquele local. E quando Davi estava ali, pasmem, ele não conseguia andar com a armadura do rei. Ele não conseguia. Mas ele tinha uma certeza que o Senhor de Israel iria dar vitória para ele. E ele vai para o combate, ele tira aquela armadura e vai para o combate. Só que chega lá, Evandro, ele tem uma funda e 3 pedrinhas. É o que ele tem. Porque a gente não precisa de muita coisa. A gente não precisa de muita coisa para poder as coisas acontecerem na nossa vida. Nós precisamos apenas da estratégia certa. A estratégia que Deus nos der. E quando Deus te dá a estratégia, ele te dá o que você precisa para aquele desafio que você vai passar. Ele te dá o que você precisa. E Davi tinha o que ele precisava para poder passar por aquele desafio. Ele tinha 3 pedrinhas e uma funda. E o que acontece naquela hora? O gigante que está do outro lado olha para Davi e começa a rir. Eu imagino aquele cara zombando. É de verdade, velho. A gente que já é um pouquinho grande. Quando a gente olha para uma pessoa de estatura mediana e o cara quer te desafiar, você já fala, isso aí vai querer brigar comigo, velho. Ó, há muitos anos atrás, quando eu gostava de brigar, quando eu olhava o cara tampinha, esse aí eu vou bater nele com a mão amarrada nas costas. Eu vou amarrar uma mão aqui e vou para cima desse cara, porque o tamanho dele já não me dava medo. O tamanho dele já mostrava que ele era inferior a mim. Então, aquele gigante olhando para Davi, imagina, ele olhando para Davi, tipo olhar para Evandro olhando para Alan, já é uma estatura um pouco diferente uma altura do outro. Imagina um cara 2 vezes maior que Evandro olhando para Alan. É mais desafiador, pô, é mais desafiador ainda. Então, assim, o cara fala assim, caraca, bicho, olha o tamanhozinho daquele ali. Eu vou dar um peteleco nele. Eu vou dar aqui um tapinha nele e já era, diga tchau. Porque esse cara não vai conseguir fazer uma coisa comigo. Eu falo assim, cara, eu acho que esse cara, ele é maluco. E é o seguinte, olha o que o cara deve ter passado na hora. Rapaz, mais maluco ainda é o rei de Israel. Porque como é que ele manda esse tampinha vir me enfrentar? Mas ele falou, beleza, meu, eu matando esse cara, eu já vou ter ganhado a guerra, então vamos lá, vamos ganhar essa guerra de maneira fácil. Só que Davi estava contando com algo que o gigante não via. Estava contando com algo que muitos, até do mesmo ambiente dele, que estão andando na mesma direção que ele, que estão do mesmo lado, também não via. Muitas vezes nós estamos num ambiente onde todos querem o mesmo resultado, mas poucos estão vendo o que você está vendo. Muitos estão do teu lado, andando na mesma direção que você está, indo para o mesmo objetivo que você está, mas quem está vendo é você, e eles não estão vendo, estão achando que você é louco, porque você está enxergando aquilo que eles não enxergam. Isso é o maior mistério que existe. É que quando as pessoas também estão querendo o mesmo objetivo que você, só que você tem uma visão que eles não têm. E isso deixa todo mundo assustado. Isso deixa todo mundo doido. Porque assim, o que esse cara tá vendo que eu não tô vendo?
O que que esse louco tá vendo que eu não enxergo? O que que ele tá vendo aí? Meu Deus, o que que esse cara tá vendo aí? O que que o pastor Caio tá vendo lá no interior, meu irmão? Sei nem como é o nome, é Ambup, Abup, sei lá qual é o nome. Lá no interior, o que que ele tá vendo, velho? Mas eu não tô enxergando. O que é que ele tá vendo? Só que Deus deu a revelação para ele. E sabe uma coisa? Ele tá vivendo algo que talvez a gente nas grandes capitais nunca vamos viver. Porque quando você é direcionado pelo Espírito, você vai viver algo que as pessoas não vão entender, não vão conseguir viver. Mas uma coisa é, você sabe o que está fazendo, você sabe que está tomando a direção certa, você sabe que está indo na direção certa. Por quê? Porque você sabe que o Espírito está te conduzindo. E aí gera o quê? Gera paz em meio à guerra, gera paz em meio a tudo que está acontecendo. Aí as pessoas vão dizer assim, vai para outro lado, cara, vai para lá de lá, cara, sai daí, vai para cá. Aí você fala, ei... Eu só vou me movimentar quando eu escutar a voz do Senhor falando assim, vai. Enquanto isso, eu continuo marchando e indo em frente. Eu continuo marchando e fazendo isso. Eu continuo marchando. Mas eu estou vendo tudo destruído. Ok, eu continuo andando, porque eu sei quem eu tenho crido. Porque não é mediante aquilo que eu vejo, não é mediante aquilo que eu estou sentindo, é mediante a direção que Cristo está me mandando, é mediante a direção que o Espírito Santo está me conduzindo, porque eu não sou guiado por situações, eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus. Só que as pessoas, elas são guiadas por barulho, Evandro. Barulho, Tiago. Barulho, pastor Caio. Onde tem barulho, as pessoas acham que tá legal. E talvez Deus trabalhe muito mais com você no silêncio. Deus queira falar com você muito mais no silêncio. Sabe por quê? Ele fala, ei, escuta atentamente a minha voz. E no barulho, você acaba não conseguindo escutar o que Deus quer falar com você. Quando tá todo mundo em festa, dificilmente você consegue escutar a voz. Dificilmente. Porque tem um som muito alto. O som da euforia. O som da euforia, ele é muito alto. Tem 2 vezes na nossa vida que nós não devemos tomar decisões. Tem 2 momentos da nossa vida que você não deve tomar decisão nenhuma. Quando você estiver muito feliz e quando você estiver muito triste. Não tome decisão. Quando você estiver muito feliz e quando você estiver triste demais. Não tome decisão. Porque o barulho da euforia está naquele momento muito alto. Então, respira, dá um tempo, deixa as coisas estabilizarem, aí tu toma a tua decisão. Sabe por quê? Porque ali você vai estar escutando atentamente os direcionamentos que Deus tem para a vida de vocês. É dessa forma que nós somos guiados pelo Espírito. É quando nós paramos e escutamos atentamente o que o Espírito está querendo nos dizer, o que Deus está querendo nos falar, o que a gente está querendo entender, a gente vai escutar atentamente e aí sim nós vamos tomar a direção certa. Davi entrou e foi lutar. Pastor Caio, eu iniciei aqui falando que eu estou, nesse tempo agora, eu estou lendo muito a Bíblia, buscando aquilo que eu não vejo. Eu estou pedindo para Deus abrir meus olhos só naquilo que eu não enxergava na Bíblia. Eu estou falando, Deus, eu estou lendo a palavra aqui, mas eu só quero enxergar aquilo que eu não enxergava. Eu só quero enxergar aquilo que eu não estava enxergando. Não é porque eu quero revelação, é porque eu quero entender que momento eu estou vivendo. E que momento que eu estou passando, e quando eu estou olhando a Bíblia, o Senhor vai me revelar aquilo que eu preciso para esse momento, porque é assim que a Bíblia é viva. E aí Deus me trouxe nessa passagem, e na hora que chega ali, todo mundo fala assim, que Davi matou o gigante com 3 pedrinhas. E que na hora que ele joga a pedra na cabeça do gigante, ele mata o gigante. Só que é aí que está o maior erro que nós estamos fazendo na nossa vida. Aí que está o maior erro que eu tenho feito na minha vida e que muitos podem ter feito nas suas vidas. É porque eu só estou derrubando o gigante. Eu não estou matando o gigante. Eu só consigo derrubar ele. Davi derrubou o gigante com a pedra. Ele não matou o gigante com a pedra. Davi apenas derrubou o gigante. Só que as pessoas, elas derrubam o gigante e não matam o gigante. Então o gigante, ele vai se levantar novamente. O gigante, ele vai se levantar novamente e vai vir contra você novamente. O que Davi fez ali? A palavra diz lá no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 51, que Davi correu, pegou a espada do gigante e matou, cortando a cabeça do gigante com a espada dele. Então, Davi, o gigante só morre quando a espada é cortada na cabeça do gigante. Não foi a pedra que matou o gigante, foi a espada que matou. Ou seja, existe um processo. Você derruba o seu gigante, mas você tem que finalizar o gigante. Você não tem que deixar o gigante se levantar novamente. Então, não é só derrubar, é finalizar. E como é que a gente finaliza? Através do que? Da espada. E quem é a espada? É a palavra de Deus, cara. É a palavra. A espada é a palavra.
Quando eu derrubo o gigante, eu continuo vivendo mediante a palavra. Sabe o que acontece, pastor? Quando a gente derruba um gigante, a gente quer viver de qualquer jeito. Agora a gente só está comemorando, vivendo melhor. E eu esqueço da palavra. E a palavra diz que nós temos que ser o quê? Prudentes, que nem a serpente. Cara, a gente tem que entender que a palavra ela vai nos manter sempre vivos, então usa ela para matar, para finalizar o teu gigante. Cara, eu não sei qual é a área que você está passando, que você precisa matar o seu gigante, de repente você até derrubou esse gigante, de repente esse gigante está caído, chegou a hora de você finalizar o gigante, chegou a hora de você botar um ponto final nesse gigante, para que ele não se levante mais, porque tantas pessoas, elas têm um momento de prostituição na vida delas, e elas conseguem até sair por um momento da prostituição, mas elas não matam esse gigante da prostituição, elas conseguem parar de mentir, mas elas não matam a mentira, elas conseguem parar de ficar se enganando, mas elas não matam a enganação. Por quê? Porque não finaliza, só derruba. Ah, o meu casamento ele está bom por um momento, mas nunca fica um casamento bom. Sempre o casamento tem alguma crise. Porque parece que a gente só derrubou o gigante. Você derruba o gigante por um momento, agora tem que finalizar ele. Tem que finalizar o gigante. Até o casamento não está tão bom. Ah, Flávio, meu casamento estava ruim, agora está numa fase boa. Ok, vamos manter a fase boa para sempre. Agora como? Vamos matar o gigante. Vamos matar como? Na palavra. Na palavra. A espada. Vamos começar a profetizar dentro de casa, começar a abrir a boca e falar, a minha casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aqui em casa existe paz, paz e prosperidade no meu lar. Shalom. Aqui nós não teremos falta de nada. Meu casamento ele é próspero. Sabe só o que acontece? É que quando a gente vence uma guerra, quando nós derrubamos o gigante, nós paramos de fazer aquilo que nós fizemos para derrubar o gigante. Nós queremos agora viver uma vida de qualquer jeito. Porque está em paz, meu lar está em paz, agora eu vivo do jeito que eu estava vivendo antes. O gigante vai levantar de novo. O gigante vai levantar de novo. Mata o gigante, finaliza o gigante. Não deixe o gigante levantar novamente. Não adianta eu botar minha casa em paz, e porque minha casa agora está em paz, eu volto a praticar o que eu praticava antes. Não adianta. Vai ter o mesmo resultado. Já vou um pouquinho fora da Bíblia aqui, olha o que o Albert Einstein falava, insanidade é querer resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Como é que eu quero, pastor Caio, que meu lar seja bom, se é o seguinte, eu acabo de resolver, as coisas ficarem em paz, aí eu volto a praticar aquilo que destruiu minha casa. Eu volto a praticar as mesmas coisas que destruíram meu casamento, as mesmas coisas que destruíram a minha empresa, as mesmas coisas que destruíram os meus negócios, a mesma coisa que destruiu o meu ministério, eu vou fazer a mesma coisa. Por que isso? Porque você só derrubou o gigante, você não matou ele. E como é que eu mato ele, Fábio? De fome. Se você não conseguir matar, mate de fome. O leão que está aí dentro. Alimenta o espírito através do quê? Da palavra. Alimenta o espírito através da palavra. Eu estava lendo sobre jejum esses dias agora. Eu estava tentando ler de várias formas, porque eu preciso entender cada vez mais isso aqui. Eu estava lendo sobre jejum. Cadê? Por que a gente está jejuando? Porque a gente está matando a carne, nós estamos deixando a carne fraca para a gente ficar mais sensível. Só que a gente não quer mais isso, porque parece que agora tudo não pode mais fazer, tudo não pode mais. Cara, volte a buscar como você buscou anteriormente, como você buscou no primeiro momento. Eu nem vou falar do primeiro amor, não, sabe por quê? Para mim, nosso amor tem que ser único para sempre. Nós temos que ter um único amor e é para sempre. Agora, cara, volta às práticas boas. Volta às práticas boas. Por que será que quando um lutador vai enfrentar um cara muito forte, quando ele vai lutar com um cara muito forte, ele treina, baixa peso, faz tudo. Para quê? Para enfrentar aquele adversário. Mas depois que ele faz, acontece o quê, mano? Depois que ele acaba de lutar, ele já começa a mesma prática antiga, para de comer besteira, começa a comer um monte de porcaria. Por quê? Porque ele ganhou, já ganhou. Só que, na vida, não é somente uma lutinha, não. A vida é todo o tempo isso. É todo o tempo, tem que estar pronto em tempo e fora de tempo. A Bíblia já diz isso. Está preparado em tempo e fora de tempo. Então tem que estar todo o tempo, sabe o quê? Revestido com as armaduras. Todo o tempo está pronto. Como é que está pronto? É estar buscando a palavra todos os dias. Se você me chamar para pregar em qualquer lugar, pode ser que aonde for, eu sei que eu vou subir e vou falar a palavra de Deus. Por quê? Porque eu estou lendo ela direto. Não é porque eu vou pregar, é porque é o meu estilo de vida. Não é porque, vou ministrar amanhã, hoje eu vou sair buscando a palavra. Ei, isso aqui não é um conto de fada, não. Isso aqui não é uma apresentação de escola, de faculdade, não. Isso aqui não é um cursinho, não. Isso aqui é estilo de vida. E é para a tua vida ser boa, não é para a minha vida ser boa, não. É para a tua vida ser boa, para a tua vida ser próspera. Aí você quer prosperidade, aí quando você está passando por qualquer desafio, aí você busca a palavra. Mas quando você derruba o gigante, você não finaliza ele. Você só derrubou o gigante, deixou ele ali, caído. Aí todos os dias você está passando por um desafio. Cara, eu fico desesperado quando nós passamos pelos mesmos desafios. Nós temos que enfrentar, mas coisas diferentes.
Nós não podemos estar todo o tempo errando nas mesmas coisas. Não podemos. Não podemos. Isso não pode ser feito. Nós temos que ter erros, mas erros diferentes. E como é que eu erro diferente? Mediante a palavra, eu vou me alimentando, eu sei que eu não vou mais voltar a ser isso, eu sei o que lá atrás, como eu me esfriei, eu sei por que eu me esfriei, então eu começo a ficar aquecido, eu fico me aquecendo todos os dias. Tiagão, engraçado, quando Flávio, lá atrás, eu era muito intenso junto com o pastor Caio, e eu lembro quando eu me desviei, assim, da presença, de querer buscar, eu lembro quando eu comecei a parar de buscar a palavra, eu lembro o dia que foi, eu lembro quando eu não queria mais ler a Bíblia, eu lembro. Então, hoje, todas as vezes que alguma coisa parece com aquilo que era lá de trás, eu começo, eu tenho que buscar mais. E quando eu não estou buscando, eu estou escutando áudio. E quando eu não estou escutando áudio, eu estou vendo pregação. E quando eu não estou vendo pregação, eu estou numa igreja. E quando eu não estou numa igreja, eu estou conversando com alguém que tem a mesma fé que a minha. Porque a gente fica ali junto com as pessoas que vão me incendiar todo o tempo. Eu não posso ficar dentro de casa achando que as coisas vão estar boas. Eu não posso achar que eu vou conseguir esquentar sozinho. Talvez, às vezes, você vai precisar correr desesperado para falar com o Evandro, para falar com o Tiago, para falar com o pastor Caio, com o Yuri, com a Docas. Por quê? Porque você está frio. Você precisa se aquecer. Eu estava vendo aqui 2 cachorrinhos que eu tenho em casa. Eu tenho 2 cachorros aqui em casa. Eu tenho o Baruque e eu tenho eu tenho o Negresco. Aí esfriou de ontem para hoje, de ontem para ontem, esfriou aqui em Balneário Camboriú. Esfriou muito aqui. E eu procurando meus cachorros desesperados, pastor Caio, no domingo. Eu olhando, cadê os cachorros? Pai? Será que deixaram o portão aberto? Os cachorros saíram, não sei o quê. E eu procurando. Só que sabe onde é que eles estavam? Debaixo de uma mesa, o Baruque aquecendo o Negresco. Os dois estavam juntinhos, aquecidos. Por quê? Porque quando o frio vem, você só consegue se aquecer quando está com as mesmas pessoas que estão na mesma frequência que a sua. Você só consegue se aquecer quando está todo mundo junto, na mesma direção. Eles estavam passando pelo frio. Então, o corpo humano aqueceu eles. Aí eu quero ficar longe da palavra. Aí eu quero achar que as coisas vão se resolver, porque agora eu sou bom demais e as coisas vão se resolver. E até se resolve por um momento. E até se resolve por um período. Mas, cara, a mensagem de hoje pra gente é: finaliza o gigante, poxa. Finaliza o gigante. Não deixa o gigante de pé mais, não. Você já derrubou o gigante? Finaliza. E eu vou te falar uma coisa que realmente está aqui. É que talvez você tenha que manter todo o tempo esse gigante ali, ó, no teu olho. Você tem que estar olhando direto para ele, para você nunca ver ele se levantar. A gente tem que estar vigilante a todo momento. Aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Cuide-se para que não caia. Que a gente possa a todo momento estar buscando mais de Deus. Que a gente possa a todo momento estar nos enchendo de Deus. E o que a gente fala não é brincadeira de prosperidade. Você vai ser próspero em tudo que você fizer. Só que, cara, existem princípios. Existem princípios para se viver as promessas de Deus. Existem princípios. Olha, Dorcas falou, a espada é pesada, é verdade. Agora, e aí? Até quando nós vamos brincar de ser crente? Até porque, né, eu não gosto nem da muita palavra crente, porque crente até o diabo é. Eu gosto de falar que nós somos seguidores de Cristo, cristãos. Somos caras que são mediante ao que Cristo tem. Nós somos cristocêntricos. Mas, cara, bora parar de brincar. Todo dia é uma coisa diferente. Todo dia o cara tá frio. Ah, hoje eu tô bem chateadinho porque a palavra não foi abençoada. Agora eu não vou pra igreja. Meu irmão, vai catar coquinho. Vai buscar alguma coisa pra fazer então no outro lugar, cara. Agora não vem reclamar quando as coisas estiver dando errado, não. Não vem reclamar, não. Porque as pessoas falam assim, eu fui na igreja ali, o pastor me falou uma palavra que foi dura para mim. Dura porque você precisava. Dura porque você precisava da palavra dura. Mas o pastor, eu tenho que ser acolhido e você está sendo acolhido. Isso é exortação. Exortação é chamar para perto. Mas quando eu chamo para perto, eu não fico apoiando o erro, não. Eu tenho que falar, ei, você está errado. Mas vem cá. Vamos juntos sair disso. Tá sem força, vem junto, vamos sair disso. Agora, todo o tempo, poxa. Todo tempo o cara tá reclamando da vida. Eu só vejo pessoas murmurando. Onde você chega, eu vou ministrar na igreja, às vezes eu converso com o pessoal na igreja, eu falo assim, cara, meu irmão, é uma murmuração tremenda. Eu falo assim, cara, quando é que tu acredita em Jesus de verdade, bicho? Quando tu acredita em Jesus de verdade? Por quê? Eu falei, cara, tu não sabe o que a palavra diz, não? Tu leu isso aqui? Eu não tenho muita paciência. Então eu falo assim, tu já leu isso aqui? Vai lá, volta a ler. Me fala a passagem aí que diz aí que você não vai ter nenhuma aflição no mundo. Me fala aí, me mostra aí onde é que está. Não tem, então pronto, abençoado. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. O que é ter de bom ânimo? Para de reclamar.
O que tem de bom? Para de ficar falando besteira, reclamando. Quem reclama está reclamando 2 vezes por aquilo que está falando, rapaz. Isso é reclamar 2 vezes por aquilo que está errado. Ah, meu casamento está horrível. 2 vezes reclamou, começou de novo a reclamar, está reclamando pelo casamento ruim. Ô, meu irmãozinho, vá estudar a palavra. Ai, porque minhas finanças estão passando por isso, você não sabe. E o que tem? Aí você é baseado em finanças, né? A sua felicidade é em dinheiro, por isso está sem. Por isso você está sem, porque você botou o dinheiro no lugar de Deus, por isso está sem. Tira o dinheiro do lugar de Deus, tu vai ver as coisas prosperarem. Tira. Bota Deus no lugar dele. Agora, o cara só é feliz quando a conta bancária está cheia. O cara só é feliz quando as coisas estão tudo... Ei, você só não está com a conta bancária cheia porque Deus está sondando o teu coração. E, de repente, o teu coração está perdido. E ele não quer te perder. E por isso você está mostrando para você quem é que te sustenta. Por isso que ele está fazendo o que está fazendo com você. Então, para de ficar pensando que as coisas são de outro jeito. Para. Começa a ver a lógica de tudo. Eu tenho que parar e ver a lógica em tudo. Qual é a lógica de Deus? A lógica de Deus é que ele está nos criando para ser os ruiós de Deus. Os ruiós de Deus são os filhos maduros de Deus. São aqueles que andam segundo o Espírito e não segundo a carne. Esses são os ruiós de Deus. Então, que a gente possa, no dia de hoje, levar para a nossa vida. Eu não vou mais só derrubar o gigante, eu vou matar o gigante. Eu vou derrubar e vou finalizar o gigante. E todos os dias nós temos que finalizar o gigante. E tem um gigante que se levanta todos os dias contra você, que é o gigante da tua carne. Esse se levanta todos os dias. Você tem que todos os dias estar eliminando ele. Vou já passar a palavra para o pastor Caio, inclusive ele já vai trazer até uma resposta do que eu quero. Se nós temos um leão, e a palavra de Deus diz que todos os dias, para cada dia vai abaixo do próprio mal, que nós temos que matar um leão todos os dias. Qual é o leão que nós temos que matar todos os dias? Porque durante muitos anos, eu fiquei falando que o leão que eu tenho que matar é o trabalho daquele dia. Mas o leão que eu tenho que matar todos os dias é o leão da carne. Aquela carne que grita todos os dias eu tenho que matar ele. Todos os dias eu tenho que matar ele. Porque quando eu mato o leão da carne, não existe nada que possa me parar. Porque eu ando segundo ao que o Espírito Santo tem para mim. Eu ando segundo ao que o Espírito me conduz. Então, que a gente possa, nesse dia de hoje, levar essa mensagem. E a mensagem é: finalize o seu gigante.